A Bíblia nos assegura que Deus ouve as orações dos seus filhos. Esse é o estudo de número 787 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nosso Deus amado, nosso Deus maravilhoso, Ele nos ouve, Ele nos dá atenção, Ele dá atenção às orações que estão de acordo com a vontade dEle. Vamos ao nosso tema? Deus ouve as orações do seu povo. Nosso texto base está no livro de 1 João, capítulo 5, verso 14, que diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tem outra versão que fala: e esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Eu gosto muito desta palavra, porque nós temos a certeza que Deus está nos ouvindo, que Deus nos dá atenção, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus vivo. Ele ouve as nossas orações, Ele responde e Ele age. Lembra do que diz o nosso versículo base? Outros versículos que nos mostram que Deus, Ele ouve as orações, Ele responde as orações. Mas não podemos nos esquecer que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Salmo número 17, verso 6, que diz: Eu clamo a Ti, ó Deus meu, pois Tu me respondes, inclinas para mim os Teus ouvidos e ouves a minha oração. O rei Davi, ele foi um homem que teve muitas experiências com Deus, ele teve muitos momentos de angústia, de sofrimento, ele clamava ao Senhor, ele sabia que o Deus dele era vivo, era o Deus que ouvia as orações dele, ele tinha esta certeza que o clamor dele era ouvido por Deus. E Davi, ele clamou ao Senhor quando ele fugia de Saul. Vamos conferir no Salmo 86, verso 1. Ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos e dá-me tua resposta, pois sou um desvalido e estou muito aflito. Davi estava sendo perseguido pelo sogro dele, pelo rei Saul. Davi, ele falou para o Senhor o motivo da necessidade dele. A necessidade dele é que ele estava muito aflito. Um exemplo do clamor de Davi também é quando ele tinha sido traído pelos zifeus. Os zifeus falaram para o rei Saul onde é que Davi estava se escondendo, e Saul o perseguiu, mas perseguiu a Davi veementemente. Vamos conferir? 1 Samuel capítulo 23, verso 25. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. O rei Saul tinha um objetivo, ele tinha um foco, ele não desviava o olhar dele, ele queria matar a Davi, porque ele sabia que Davi seria o próximo rei de Israel e não os descendentes de Saul, que seria o próprio Jonatas. Saul, ele queria matar a Davi de qualquer maneira. 1 Samuel capítulo 23, verso 26 diz: E Saul ia deste lado do monte, e Davi os seus homens do outro lado do monte, e temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens, para lançar mão deles. Deus, ele não deixava Saul pegar Davi. Deus, ele providenciava o escape. Deus, ele ouvia as orações de Davi e Deus respondia, Deus socorria a Davi. 1 Samuel capítulo 23, o verso 27, o verso 28 fala: Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra.
Por isso, Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. Olha a situação de Davi. Davi estava com os homens dele de um lado do monte e Saul estava com os soldados dele do outro lado do monte. Mas Deus não deixava Saul pegar a Davi. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós estamos assim no sofrimento, parece que os nossos inimigos querem nos devorar vivos, ou estamos enfrentando uma grande oposição, ou estamos passando por angústia, mas o Senhor não deixa os nossos inimigos nos pegarem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é Deus de justiça, Ele é Deus de provisão e Ele é Deus de socorro. Aleluia! Deus quer que você se aquiete, porque o teu Deus, Ele vem ao teu encontro para te socorrer, para te livrar, para te dar o escape. Davi, ele nos mostra que ele clamou ao Senhor, ele estava desesperado, mas ele foi ouvido pelo Senhor. Vamos conferir no Salmo 31, verso 22. Em meu desespero eu pensei, fui excluído da tua presença. Contudo, tu ouviste as minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Quando a luta está intensa, quando a batalha está terrível, pode ter certeza, você não está só. Você está vencendo porque o Deus Todo-Poderoso te sustenta. E o que Davi fez? Davi clamou ao Senhor. Davi, ele bendisse, ele adorou, ele louvou ao Senhor, ele reconheceu que foi devido à misericórdia do Senhor que ele foi socorrido e foi salvo. Mas Davi também, certa vez, clamou ao Senhor. Ele estava fugindo do filho dele, de Absalão. Absalão queria matá-lo, ele estava usurpando a coroa do pai. Vamos conferir no Salmo 61, verso 1 e verso 2, que diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Davi estava envergonhado, Davi estava entristecido, Davi estava magoado. Imagina, ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. O próprio filho queria matá-lo, mas Davi orou, Davi clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. O Senhor o livrou de Absalão. Joabe matou Absalão, segundo Samuel, capítulo 18, verso 19. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que Yahvé lhe fez justiça e o livrou de seus inimigos. Esse não era o fim que Davi queria para o filho dele, não, mas devido à revolta dele, à rebelião dele, à rebeldia dele contra Davi, ele teve esse triste fim. Mas também Davi clamou ao Senhor pedindo por perdão. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, que mostrou que o pecado que ele teve em adulterar com Batseba, em mandar Urias para a frente da batalha para ser morto, tinha sido visto por Deus, e Deus não tinha se alegrado, porque Deus não se agrada do pecado. Salmo 51, verso 1 diz assim, o próprio Davi clamando: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Davi confessou ao Senhor o pecado dele. Davi pediu ao Senhor por clemência, por misericórdia. Sabe por quê? Porque Davi sabia que o Deus que ele servia, ele ouve as orações, ele perdoa o pecado, porque ele é misericordioso. Salmo 86, verso 5, Davi mesmo diz: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Quando Davi fala
Tu, Senhor, é rico em nos socorrer. Senhor, Tu és rico em graça, Tu és rico em nos dar segundo o Teu favor, não segundo o nosso merecimento. Davi, ele conhecia o Deus que ele servia. Você conhece o teu Deus? O teu Deus é Deus que te ouve, o teu Deus é o teu Deus que te socorre. Mas tem outra ocasião que vemos registrado na Bíblia Sagrada que Davi orou ao Senhor pedindo perdão. Sabe por quê? Porque Davi fez a contagem do exército de Israel. Nós vamos entender o porquê em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 8, que diz: então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. Você pode perguntar, mas Davi, ele só mandou contar quantos homens tinha no exército dele. Mas Davi, com esta atitude, ele estava mostrando ao Senhor que o Senhor não era suficiente na vida dele. Ele estava sendo soberbo e Deus, ele abomina a soberba. Deus, ele pega o homem soberbo e Deus o abate. Mas Davi, ele reconheceu. Quando Davi, ele foi confrontado desta vez, foi pelo profeta Gade. Ele reconheceu o erro, ele falou para o Senhor: perdoa, eu te imploro, perdoa o pecado do teu servo. Ele reconheceu que ele tinha cometido uma grande loucura. Davi, ele havia agido com soberba, porque era Deus que dava vitória para Davi. Não era o número do exército dele, não era a quantidade de homens, não era a força do exército dele, mas as vitórias de Davi vinha porque era Deus quem dava. Assim como Deus faz conosco, todas as vitórias que nós temos não é por nossa sabedoria, por nossa inteligência, pelas nossas estratégias, não. É porque o Senhor é misericordioso, o Senhor, ele age com graça e com bondade para conosco. Precisamos reconhecer, precisamos agradecer ao Senhor pelas vitórias. E a Bíblia nos ensina que quando nós oramos, confessando ao Senhor os nossos pecados, o Senhor nos ouve, o Senhor nos perdoa. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justo, o nosso Jesus, ele tem todo o poder para perdoar os nossos pecados. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, o Salmo 102 foi escrito quando o povo de Israel estava cativo lá na Babilônia, lá no cativeiro. Eles clamaram ao Senhor, eles se derramaram diante do Senhor, eles derramaram um lamento, eles se encontravam aflitos à beira do desespero. Salmo 102, verso 1 diz: ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu pedido de socorro. Como é bom termos essa certeza quando clamamos ao Senhor, quando buscamos o Senhor, ele nos ouve. Aquele povo desejava ser restaurado, desejavam voltar para Jerusalém, desejavam ser libertos daquele cativeiro. Lá no cativeiro, eles estavam sofrendo com a zombaria e com o desprezo das pessoas. Salmo 102, verso 8 e verso 9 diz: os meus inimigos me afrontam todo dia, os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Olha o desespero do povo de Israel que estava no cativeiro da Babilônia, mas lá no cativeiro eles reconheceram que eles estavam sendo disciplinados pelo Senhor. Aquele povo tinha desprezado, tinha rejeitado todas as advertências
inteligências de Deus, e lá eles reconheceram que Deus não despreza a oração. Vamos conferir no Salmo 102, verso 17. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Glória a Deus, o nosso Deus não despreza a nossa oração. Muitas vezes, Deus, Ele está respondendo às nossas orações, mas nós estamos distraídos, estamos despercebidos e nós acabamos não acreditando na resposta de Deus à nossa oração. Nós achamos que o Senhor vai agir de tal maneira, mas Deus age como Ele quer, e como nós não vemos Deus agindo da maneira que nós colocamos, que nós idealizamos, nós acabamos achando que Deus não está ouvindo, estamos enganados. Mas vamos nos lembrar do episódio de Pedro, que estava aprisionado por Herodes e estava sendo guardado por soldados. Atos capítulo 12, verso 4 diz: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas 2 dos soldados ficavam lá com Pedro. Pedro estava preso junto com 2 soldados e outros 2 soldados estavam no portão. A igreja, enquanto Pedro estava preso, estava em constante oração. Atos capítulo 12, verso 5, que diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Como Deus ouve as orações, Deus ouviu a oração, Deus libertou a Pedro, e Pedro foi até a porta da onde eles estavam, lá na casa de Maria. Rode, ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou empolgada. Ao invés dela abrir a porta, sabe o que ela fez? Ela foi contar aquelas pessoas que estavam reunidas em oração. E quando a menina Rode contou, eles não acreditaram. Vamos conferir Atos capítulo 12, verso 15, que diz: e disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Aquela menina estava contando, estava insistindo, ao invés daquelas pessoas que estavam orando, estavam pedindo para Deus agir. Ao invés delas acreditarem na menina, eles recriminaram a menina, dizendo para ela: você está fora de si, ou até mesmo justificando que podia ser um anjo. E Pedro, ele insistia batendo. Quando eles viram que Pedro estava solto, eles ficaram espantados, porque Deus agiu, porque Deus respondeu à oração. O rei Salomão, ele nos afirma em Provérbios, capítulo 15, verso 29, que o Senhor está longe dos perversos, mas os seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Deus, ele é Deus de perto, mas Deus, ele também é Deus de longe. Deus, ele ouve a tua oração, Deus, ele responde a tua oração, mas a tua oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Teve outras orações que foram respondidas por Deus, que estão registradas na Bíblia. Vamos ver 1 Reis capítulo 3, verso 12, que diz: farei o que pediste, eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Você sabe quem fez esta oração? Foi o rei Salomão. O rei Salomão havia pedido para Deus dar sabedoria para ele poder julgar aquele tão grande povo que era o povo de Israel. E o nosso Deus é o Deus que faz além daquilo que pedimos e pensamos. Por isso que Deus falou para o rei Salomão: eu vou fazer o que você pediu, mas eu vou te conceder um coração sábio, capaz de discernir com inteligência.
descendência como jamais houve antes de ti, depois de ti nunca haverá. E Deus abençoou a Salomão. O profeta Jeremias, ele nos ensina através da palavra que quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouve. Jeremias capítulo 33, verso 3, que diz: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Eu vou começar a concluir. De acordo com o nosso texto base, nós aprendemos com João que quando a nossa oração é de acordo com a vontade de Deus, ela é ouvida, ela é atendida, ela é respondida. Mas Deus, ele nos responde segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele. Sabe para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é pelo nosso merecimento, é pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia do Senhor para conosco. João no capítulo 14, verso 13 diz: e assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, em nome de Jesus, porque era Jesus falando, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós temos acesso diante de Deus, nós temos liberdade para pedir em nome de Jesus, sabendo que Deus ouve as nossas orações, sabendo que Deus responde as nossas orações, mas é no tempo de Deus e é para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado. Lembre-se sempre, a Bíblia fala que nós não sabemos pedir, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede a nosso favor. Romanos capítulo 8, verso 26, e eu vou concluir com esse versículo que diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Louvado seja Deus! Você muitas vezes quer receita de como se deve orar, mas a Bíblia ela nos ensina que nós não sabemos como orar, mas nós temos o Espírito Santo que está gemendo, e aí os gemidos são impossíveis de serem expressos por meio de palavras, porque o nosso Deus, ele não nos deixa só, ele não nos deixou órfãos, ao contrário, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos ouvindo, nos abençoando, respondendo às nossas orações e agindo a nosso favor. Se você gostou deste vídeo, se este vídeo ele edificou a tua vida, faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais para que possamos alcançar a muitas vidas. Dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.